Vive Yahweh, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz Yahweh, os quais os pescarão. Jeremias 16, 15 e 16. As duas casas de Israel. Elasa, Gemarias, vocês entregarão esta carta. Isto é o que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz a todos que foram levados como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Eu procuro os anciãos, sacerdotes e profetas de Israel. Trago uma mensagem de Deus para este povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Isso é mentira! Não deem ouvidos a Isso é o que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz. Quando os 70 anos da Babilônia se passarem, eu os visitarei e cumprirei minha boa palavra de trazê-los de volta a este lugar. Jerusalém. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de desgraça. Planos de um futuro cheio de esperança. Então, vocês vão me chamar e vão orar a mim e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que a palavra de Yahweh pela boca de Jeremias pudesse se cumprir, Yahweh despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de formas que ele redigiu uma proclamação ao longo de todo o seu reino, e a divulgou também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, Yahweh Elohim dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me ordenou reconstruir uma casa para ele em Jerusalém, que se acha em Arudá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seu Elohim seja com ele, e permita-o subir a Jerusalém, que se acha em Arudá, e reedifique a casa de Yahweh Elohim de Israel. E todo aquele que restar em algum lugar em que ele faz estada, os homens desse lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com bens e com animais, além das ofertas voluntárias para a casa de Elohim, que se acha em Jerusalém. Então os cabeças de Arudá e Benjamim se levantarão, e os sacerdotes e os levitas, juntamente com todos aqueles cujo espírito de Elohim tinha erguido, para subir e reedificar a casa de Yahweh, que está em Jerusalém.
Após 70 anos de cativeiro, a casa de Yehudá retornou a Jerusalém para reconstruir o templo e a cidade. O lugar ficou conhecido como Judéia, já que naquele momento somente as tribos lideradas por Judá estavam estabelecidas em Jerusalém. A reconstrução do templo levou 40 anos, sendo ampliada nos dias do rei Herodes. Era necessário que Yehudá, diferente de Israel, não fosse disperso naquele momento, para que não perdesse a sua identidade. Afinal, o Messias viria da tribo de Judá. Eis que um Netzer, um ramo surgirá do tronco de Jessé, e de suas raízes um rebento brotará. Isaías 11, 1. E virá uma época, declara Yahweh, em que levantarei da linhagem de Davi um ramo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. Jeremias 23, 5. Os judeus esperavam um Messias que os liderasse em uma guerra de libertação contra Roma. Mas o propósito de seu nascimento entre os homens era outro. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumento. Zacarias 9, 9. Belém. E tu, Belém Efrata, ainda que sejas pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que será governante em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos. Por isso, os israelitas serão abandonados até que dê à luz a que está em trabalho de parto, e ele será a sua paz. Um trecho do pergaminho do profeta Miqueias. Mestre, eu tenho uma pergunta sobre o Messias. Eu tenho estudado a Torá todos os dias e... Um pastor querendo aprender. O senhor acredita que o Messias vai nos libertar da ocupação? Sim, ele vai ser um grande líder militar. Tem certeza? Porque no último Shabat, o sacerdote leu profecias de Ezequiel e ele não disse que... Como você ousa? Desculpe, mestre. O Simão está obcecado. Você trouxe esse animal? Eu disse imaculado. Imaculado, sim. Isto é para homens justos, para um perfeito sacrifício. Eu sinto muito. Desculpa. Eu sinto muito. Você ainda pergunta por que o Messias não chegou? Pessoas como vocês o mantêm afastado com suas falhas. Se voltarem aqui sem um cordeiro que seja perfeito, eu vou banir todos vocês deste mercado. Vem, vamos embora, vem. Eu te avisei, Simão. Além de coxo, você é surdo. Desculpa, Não vamos mais devagar por sua causa. Leve o cordeiro de volta para a colina e tente nos acompanhar. Ou então vai voltar sozinho.
Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E chamará o seu nome Emanuel. Ele é lindo. Todos vão se alegrar com isso. Todos precisam saber. Todo mundo, sim. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos. Nós esperamos há muito tempo. Há muito. Obrigado. O braço dele. José. O quê? O braço. Está ferido? Não, tudo bem. Aqui. Pega. Põe. As pessoas têm que saber. Elas têm que saber. Sim, elas vão saber. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Da grandeza desse principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Que bom, você está curado. Você! Eu lhe disse que não voltasse aqui. E então, onde está? Já encontrou o Cordeiro Imaculado para o meu sacrifício? Você percebeu que nessa série nós utilizamos os nomes originais dos personagens bíblicos. O mesmo se aplica ao Messias, cujo nome em hebraico é Yahushua HaMashiach. Yahushua significa em sua literalidade Yahu salva, ou salvação de Yahweh. Você está acostumado a chamá-lo de Jesus, mas pense por um momento. Ele nasceu na linhagem de Judá, morou na Judéia e tinha costumes hebraicos. Logo, o seu nome tem um significado em hebraico: Yahu salva. Yahu é o nome do Todo-Poderoso, o Elohim dos exércitos. E o nome de seu filho significa que ele traria a salvação de seu pai. O que você vai ouvir agora pode chocar o seu conhecimento, mas é a verdade. Yahushua, o Messias, não veio para todas as pessoas da terra. De fato, ele pregou nas cidades circunvizinhas da Judéia e, por último, em Jerusalém. Mas por quê? Ele mesmo explica. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24. Como vimos nos primeiros episódios da série, o reino de Israel se dividiu. O reino do norte, chamado Reino de Israel, se perdeu e se misturou entre as nações. O Messias veio para resgatar as suas ovelhas perdidas, a casa de Israel. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão.
ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Simão Barjonas, pela autoridade do santo sacerdócio, e de juntar minhas ovelhas. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Vamos relembrar algo importante durante o momento em que Yaakov abençoou os filhos de Russef, Menasher e Efraim. O mensageiro que me redimiu de todo o mal, abençoe os garotos e permita que o meu nome, Israel, seja chamado neles. E conceda que se multiplique como em uma multidão, como peixes no meio da terra. Gênesis 48:16. Lembre-se que Efraim, o primogênito da promessa, era o representante da casa de Israel, dispersa entre as nações. Compare agora esse trecho com a profecia do profeta Jeremias. Mas vive Yahweh, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais,
Eis que mandarei muitos pescadores, diz Yahweh, e eles os pescarão. Jeremias 16, 15, 16. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. A partir deste momento, peço que deixe de lado suas convicções religiosas. Iremos te apresentar a verdade sobre o Messias. Um Messias que não veio para abolir a lei. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, no aramaico, encontramos a palavra temal, que significa preencher ou explicar completamente. Note que em todas as parábolas ele faz uma referência clara às 10 tribos perdidas do Reino do Norte. A parábola dos talentos, a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade, vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E a minha parábola preferida, o filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai:
Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão
estava morto e reviveu. E tinha se perdido. E achou-se. As parábolas de Yahushua fazem uma conexão interessante com as 10 tribos perdidas da casa de Israel. Lembre-se, são 10 tribos. A parábola das 10 virgens, a parábola dos 10 talentos e a cura dos 10 leprosos. Vamos. Mestre, tem compaixão de nós. Mestre, são leprosos. Devem ter ouvido falar das muitas curas que realizaste. O que quereis vós de mim? Sou samaritano, mestre. Mas creio que tu podes nos curar. Tem compaixão de nós e livra-nos dessa moléstia que nos atormenta, para que possamos nos apresentar ao sacerdote e voltar a conviver com nossas famílias. E de apresentar-vos ao sacerdote. O que ele está dizendo? Não podemos nos aproximar do templo enquanto estivermos impuros. Mestre, o que disseste? Ide e apresentai-vos ao sacerdote. Olhai! Vede! Desapareceram! Não somos mais impuros! Estamos limpos! Estamos curados! Estamos curados! Estamos limpos! Vamos! Vamos nos encontrar com o sacerdote! Rápido! Vinde! Vamos! Lembre-se que Israel foi uma noiva infiel e divorciou-se de seu marido, e só estaria livre novamente para casar-se com a morte de seu esposo. Com a morte do Messias, Israel poderia casar-se novamente e apresentar-se como uma noiva virgem se morresse junto com ele através do batismo. Ou não sabeis que todos, quantos fomos batizados em Yahushua HaMashiach, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como o Messias foi ressuscitado dentre os mortos para o esplendor do Pai, assim andemos nós também em uma nova vida. Até mesmo no momento de sua morte, as duas casas de Israel estavam representadas. Havia à sua direita e à sua esquerda 2 ladrões pendurados com ele. Um representava a casa de Yahudá, e assim como os judeus, desprezavam, e dizia: Por que não salvas a ti mesmo? Prova que tu és realmente aquele que tu dizes que és!
o outro representava Israel. E dizia: Nós merecemos isso, Gestas! Mas ele não. Eu pequei. E minha punição é bem justa. Terias todos os motivos para me condenar. Eu só te peço que te lembres de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Assim, até mesmo no momento de sua morte, as duas casas estavam representadas. Judá, com seu orgulho, naquele momento, negando o Messias. Efraim, por outro lado, humildemente reconhecendo seus erros e pedindo redenção. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos que as duas casas de Israel são retratadas. Há somente um povo do Criador. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 12, nós lemos: o muro da cidade era grande e alto. E com 12 portas, guardadas por 12 anjos, e nelas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Acompanhe agora uma das profecias mais importantes das Escrituras, que se cumprirá com a volta do Mashiach. E outra vez veio a mim a palavra de Yahweh, dizendo: Tu, pois, ó filha do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Yahudá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por Yahussef, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam, e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Porventura, não nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o soberano Yahweh: Eis que eu tomarei a vara de Yahussef, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Yahudá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas, sobre quais houveres escrito, estarão na tua mão perante os olhos deles. Dize-lhes, pois: Assim diz soberano Yahweh: Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, no monte de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais se dividirão em dois reinos. No próximo episódio, destacaremos as origens israelitas no Brasil e o que você deve fazer após reconhecer a sua origem. Não perca! הודו להשם בחינו בנבל עשור זמרו לו שיר